Curitiba, dia 27 de maio de 2015, está no ar o 53º programa Em Busca de Sentido. Tudo bem com vocês, meus caros? Hoje, como vocês podem perceber ou não perceber, temos iluminações artificiais aqui, ó. Tá vendo isso? Estúdios em busca de sentido cada vez melhor. Então, vamos seguir no programa porque tem muita coisa para falar hoje. Eu vou ler pra caramba, tá? Mas vamos para saudações, depois eu explico o que acontece. Aguenta aí o VT, a gente já volta. Saudações de hoje, vamos lá que tem muita gente. Tem muita gente para mandar abraço e beijo. As saudações de hoje vai para Cíntia Tonani, Renato de Paula, Luiz Felipe França, Mariana Hoffman, Leandro Fonseca, Fábio Lunardi, Aline Lunardi, Ana Cláudia Tabi lá do Rio, beijo pra você, Ana. Michael Faraday, Gisele Lamarca, Cristina Rodrigues, Oscar Mundstock, excelente sobrenome, Alexandre Oliveira, Régia Rezende, Jovete Garotti, Lidiane, João Paulo e Duda de Recife, Letícia Barbano, Luísa Varela, Sérgio de Souza do Camponês, abraço, brother. Camila Marques, Valbitar, Caio Carvalho, Vitor Geraldini, Lidiane Martins, Pedro Guilherme Costa, Renato Matias, Denise Semen, Cristina Rodrigues, Leandro Pereira, Fábio Pérez, Maria Cardoso, Marjorie Strugali, acabou! Quase derrubei o abajur. Então hoje, gente, depois dessas saudações, abraço também para todo mundo que está me ouvindo, para todo mundo que já ouviu esse programa, é uma maravilha estar aqui. Então é o seguinte, hoje, o que a gente vai ter hoje? Eu vou fazer psicologia explicada e a leitura comentada. Na psicologia explicada vai ser uma introdução aos temperamentos não emotivos, tá? É um texto até grandinho sobre os temperamentos não emotivos. E depois a leitura comentada vai ser o Viktor Frankl. A gente vai ter que prestar muita atenção hoje na leitura comentada, porque o programa que vem vai ser o trecho mais lindo, maravilhoso que tem no livro Em Busca de Sentido, tá? Nossa, o cabelo tá parecendo cabelo de louco. Então hoje é o primeiro passo para o programa que vem, porque o programa que vem é o capítulo que eu acho excelente, assim, é um capítulo que quando você lê aquilo, né, como eu disse no programa passado, pega aqui dentro. Mas não só isso, é um capítulo muito, muito bonito que eu vou explicar só sobre isso na semana que vem. Então, a gente vai ter hoje uma explicação prévia para os temperamentos não emotivos e depois a gente vai ter leitura comentada já se preparando para a semana que vem. Viu? Aqui a gente prepara tudo bonitinho para você. Então, vamos com psicologia explicada. Com o trecho dos não emotivos. Vai vinheta, vai aqueles resumo, vai texto, vai tudo. Os temperamentos não emotivos. Ao passarmos ao estudo da não emotividade, a calma ou mesmo a placidez substituem a impressionabilidade ou a excitabilidade. A agitação manifesta ou contida dos tipos precedentes sucede à constância dos sentimentos e do humor dos tipos que se seguirão. A fraqueza ou a ausência de energia nervosa constantemente disponível privam o indivíduo de uma fonte de dinamismo. Por isso, a vida interior dos não emotivos, em consequência da fraqueza do fator emotividade, é reduzida. São, antes de tudo, voltados para o exterior e, como são ativos, mobilizam suas forças para uma atividade calma e sem improvisos, onde domina a preocupação com a eficiência. Seu sangue frio diante do imprevisto ou das dificuldades constitui um grande trunfo.
capazes de apreciar os obstáculos em seu exato valor, sabem dominá-los e vencê-los com lucidez. Seus atos são diretos, sem floreios, e não agem com o coração segundo a expressão deles. Com efeito, são pouco sensíveis às necessidades e às reações dos outros e costumam carecer de humanidade. Possuem em compensação, no mais alto grau, o senso das realidades concretas e da objetividade. São pragmáticos e desligados do contingente ou do ocidental que lhes perturba a busca de harmonia. Sua frieza faz com que nem sempre sejam apreciados, mas acomodam-se a isso facilmente. Têm, aliás, uma justa opinião de si mesmos, conhecem bem suas forças e fraquezas. As críticas, como os elogios, só os afetam superficialmente. Então vamos lá, gente. Vocês escutaram aí o trecho que o Roger Gaillard fala sobre os não emotivos, e vocês viram que daí agora a gente vai ter uma diferenciação, agora a gente vai ter uma divisão bastante, não é muito clara, né? Quando ele fala ali, você vê que parece que de um lado estão os emotivos, do outro lado estão os não emotivos. Mas pelo menos a gente vai ter uma divisão significativa, essa era a palavra que eu estava querendo encontrar. Uma divisão significativa nos temperamentos que virão agora, os próximos 4. Né? O que ele fala, explicando um pouquinho melhor. Os não emotivos, então, eles são pessoas que, por não ter a emoção como um valor de julgamento, a emoção ela perde força na vida deles. Né? Então o que acontece? Eles fazem as coisas, mas eles não têm aquela vida interior, aquela intimidade que tem os emotivos. Porque se você levar em consideração uma pessoa que os sentimentos, a emoção são muito importantes, você vai perceber que se para outra pessoa não é tão importante, aquilo, né, a realidade interior dessa pessoa não vai ser um valor tão dominante assim. Então os não emotivos, eles têm... a realidade deles é muito mais exterior, é muito mais externa para a realização de atividades e não mexe tanto com eles. Por isso, os não emotivos também, eles têm uma facilidade em serem mais práticos, correndo o risco de serem chamados de insensíveis, mas para eles acertarem a medida certa de gasto de energia ou de julgamento é mais fácil do que um emotivo, né? Porque quando o emotivo vai julgar alguma coisa, a emoção dele está em jogo. E se a emoção do sujeito está em jogo, é algo muito particular. Então os não emotivos, eles não correm esse risco, né? Melhorou? Não. Os não emotivos não correm esse risco. Por quê? Como a intimidade e a realidade interior não tem aquela força como tem nos emotivos, para eles então fica mais fácil de julgar as coisas externas. Então eles têm a medida das coisas para eles são muito mais tranquilas do que para os emotivos, tá? Então, por que eu estou fazendo hoje esse programa só para falar sobre isso, né? Por que eu não vou explicar nenhum temperamento? Para você começar a pensar nessa situação, né? O cara pode ser primário, secundário, ativo, não ativo, mas pensar como que é um temperamento não emotivo, tá? E pensar se você não é um não emotivo. Porque eu falei aqui dos 4 temperamentos emotivos, né? Colérico, passional, nervoso e sentimental. Fica fácil você se identificar. Mas às vezes você pode olhar e falar, é muito sentimento, né? Essa coisa, né? Esse Werther, né? Esses 4 temperamentos, tudo mexe o coração, e os caras ficam com, né? Por causa desse sentimento, o sujeito vai lá e faz 1000 coisas, né? Quase dá uma preguiça. Se você tá com esse sentimento, talvez é porque você é um não emotivo, tá? Então, o que é interessante hoje então a gente prestar atenção nisso? O não emotivo, então, ele vai perder em intimidade, interioridade, mas ele vai ganhar em facilidade de lidar com o meio exterior. E a gente vai ver nos próximos 4 temperamentos que isso se apresenta com muita clareza, tá bom? Esse texto que eu li agora já está na fanpage. Se você quiser reler ele, né, não precisar ficar aqui voltando no programa. Então tá lá na fanpage, dá uma lida de novo. E semana que vem a gente volta com o primeiro temperamento não emotivo, que é o sanguíneo, tá bom? Então beleza, agora a gente vai para leitura comentada e vamos tocar o barco. Segue a vinheta e segue em frente.
Então vamos lá, meus caros. O que o Viktor Frankl fala? A fuga para dentro de si, tá? E ele fala que no campo de concentração, apesar de tudo aquilo, existia uma expressiva tendência para a vivência do próprio íntimo. Ou seja, e depois ele vai dizer ali, né, que as pessoas que eram mais... pessoas mais sensíveis até, né, habituadas a uma vida intelectual culturalmente ativa, esse tipo de coisa, mesmo assim, elas conseguiam sobreviver por quê? Porque elas fugiam para dentro de si. Ou seja, quando o exterior está muito caótico, a gente tem essa tendência a fugir para dentro de nós mesmos, né? Tem um conceito hoje em dia que a gente chama de happy place, né? Lugar feliz, em tradução bem livre, né? O happy place é quando você está num ambiente que não está muito legal, você fecha o olho e se imagina num lugar super feliz, né? O seu happy place, né? Cada um tem o seu, ou seja, você se imagina num lugar que você se sente muito bem. Claro que isso é um exemplo de que nós todos temos essa possibilidade de acordo com o ambiente externo muito ruim, a gente, né, buscar dentro de nós um ambiente dentro de nós, fazer dentro de nós, buscar uma força, buscar um local onde a gente consiga lidar com o que está exteriormente acontecendo. E às vezes acontece isso, né, gente? Às vezes a gente está num ambiente muito difícil, muito complicado, e às vezes você pensa, não, tá tudo bem, né? Eu vou conseguir, né? Você relembra algumas coisas positivas que você já fez, e aí aquilo te ajuda, né? O que acontece também, o que é interessante é ver que ele falava que se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior. Liberdade espiritual. Lembrando que o Viktor Frankl sempre fala sobre espiritualidade, tá? E ele fala que isso dá força para o ser humano. Ou seja, a espiritualidade, quando você se refugia para dentro de você, ela te dá força. Ou seja, chegamos mais uma vez no momento Chora Freud! Chora Freud! Chora mais um pouco! Espiritualidade é necessária para o ser humano. Gente, que zoeira com o Freud. Espiritualidade é necessária para o ser humano, tá? Quando o ser humano busca dentro de si, quando o ser humano, exteriormente, interiormente, né, querendo não é a mesma coisa, busca dentro de si, ele encontra força e ele encontra uma riqueza imensa, né? A espiritualidade e todos os ritos religiosos não são uma neurose coletiva, mas são algo necessário para que o ser humano se encontre consigo mesmo e tenha mais força para lidar com a realidade exterior. Então chora um pouquinho, Freud, mais um pouquinho, porque aqui é só isso que você vai fazer. Coitado, Freud. Tô brincando, Freud, chora só um pouquinho, também você ajudou em algumas coisas. Mas o interessante é ver isso, tá? O Viktor Frankl, então, ele coloca essa questão. As pessoas, às vezes, que pareciam mais frágeis, eram as pessoas que mais tinham capacidade de lidar com tudo, porque elas se refugiavam dentro do domínio interior de uma liberdade espiritual e uma riqueza muito maior que elas tinham dentro delas, tá? Então, gente, quando você estiver no momento de dificuldade, no trabalho, em casa, às vezes é necessário, né? Quando for rezar, fecha a tua porta e reza sozinho. Às vezes é necessário a gente fechar a nossa porta interior e não necessariamente rezar, mas entrar em contato com nós mesmos, né? E entrar em contato com essa realidade interior, com a espiritualidade que a gente tem, independente da religião. Então, gente, fica aí a sugestão. E você percebe, se um sujeito que tinha constituição fraca num campo de concentração muitas vezes sobrevivia porque ele se refugiava dentro de si, nessa liberdade espiritual, nessa riqueza interior, então você, que não está num campo de concentração, pode sim também encontrar resistência, encontrar força para lidar com as coisas se você se refugiar dentro de você, né? Um dos assuntos que eu quero falar aqui um dia é sobre silêncio e solidão, tá? E aqui já é uma dica, né? Uma pequena dica, ou seja, às vezes, muitas vezes, para falar a verdade, é necessário que nós conseguimos, né? Nós temos que conseguir
nós consigamos essa conjugação, né? Acho que é. Mas que nós temos que conseguir se refugiar dentro da gente, no nosso silêncio e na nossa solidão, para poder lidar com as coisas externas. Porque às vezes no mundo tão rápido que a gente está, né? Falei de ansiedade no programa passado. No mundo tão rápido que a gente está, a gente não consegue se focar nisso. E, como eu disse, hoje é uma preparação para o programa que vem, porque o programa que vem a gente vai falar sobre amor, sobre você se refugiar dentro de você e buscar dentro de você essa força e essa capacidade de amar alguém, alguma coisa, alguma obra, para poder realmente fazer aquilo que você deve fazer. Tá bom? Então por hoje a gente encerra por aqui. Fica a dica. Começou a dar muita treta, né? Fica no silêncio no teu coração aí, entra aí dentro né? Vai pro seu interior e tenta refletir um pouco, porque você vai conseguir encontrar força para resistir essa situação, às vezes desagradável, que você está passando. Certo? Então, você me encontra em facebook.com/em busca de sentido Radiovox, em busca de sentido radiovox@gmail.com. Faz tempo que ninguém me escreve, gente. Me escreve lá, gente. Pô, adoro conversar com vocês. No canal no YouTube, em busca de sentido Radiovox. E na Radiovox, radiovox.org, tá bom? Era para ser toda segunda às 10, mas o que acontece é que vai toda semana em algum horário. E então me escreva, qualquer coisa você entra em contato comigo e a gente se fala na semana que vem, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.